Ok. Boa noite a todos e a todas. Quero primeiro expressar assim, a minha alegria de estar participando dessa disciplina, em que eu já atuei em outros níveis, mas fico muito feliz por poder viajar por 22 estados do nosso país sem sair de casa. Eu acho que só a educação à distância permite isso. Eu conheci 22 estados e um Distrito Federal, apesar da maioria dos estudantes ainda ser do Rio Grande do Sul, mas para nós é uma satisfação muito grande saber que utilizar recursos midiáticos e plataformas permite com que a gente conheça e aprenda num novo formato. Então, para nós, assim, é uma satisfação muito grande. Eu sou o Alexson Milton Almeida dos Santos. A minha formação inicial é em informática. Eu sou da segunda turma de pós-graduação da URGS na modalidade educação à distância, isso lá em 2002. Então observe que de lá, passados 23 anos, eu ainda estou nativa. Muitas vezes como estudante, outras vezes como mediador, professor, pesquisador, e é assim que eu me apresento. A minha tese de doutorado foi em cima da utilização de ambiente virtual de ensino-aprendizagem, não só na educação à distância, mas também como uma ferramenta de apoio no ensino presencial. E isso fez com que eu tenha participado bastante em algumas escritas e como docente em assuntos como ambiente virtual de ensino-aprendizagem, tecnologia da informação e comunicação, desde quando os IFES começaram a entrar na modalidade da educação à distância, eu fui o pioneiro, porque como sou da área de informática, eu normalmente, então, começo um curso a exemplo dessa prática que está acontecendo aqui conosco. Então, eu dizer assim que é de uma satisfação, quero contribuir com todos vocês e já agradeço a possibilidade de aprender junto com vocês, porque somos em 22 estados que estamos representando nesse curso, mais Distrito Federal, e essa representação ela é muito boa, porque além dos locais diferentes, nós somos de áreas diferentes. Eu li todos os fóruns, todos, até às 18h30 de hoje, e identifiquei as áreas de atuações de vocês, das localidades. Eu faço esse mapeamento para melhor perceber quem são os que estão participando desse curso. Eu faço essa introdução para dizer que o curso da educação à distância é a que mais cresce e, sem dúvida, nós não podemos pensar que são cursos de péssima qualidade, apesar de que existem ferramentas que permitem com que o ensino virtual seja mais próximo do ensino real. 66,4% dos estudantes estão matriculados na educação à distância, contra 33,6%. O que imaginávamos que esse número de 60 a 40 seria em 2026, potencializado pelo momento pandêmico em que vivenciamos em 2019, 2020, 2021, enfim, isso fez com que crescesse os estudantes na modalidade da educação à distância. Essas informações a gente tirou do MEC, do Anísio Teixeira, e eu fui também ao encontro de informações atrás do número de alunos matriculados na pós-graduação a nível de especialização. Não tem uma fonte confiável, mas já sei que aumentou, que é maior hoje os alunos matriculados no nível a modalidade à distância do que que em relação ao ensino regular presencial. Agora, eu observei que muitos de vocês já fizeram vários cursos na modalidade à distância, no presencial, e aí eu quero que vocês confirmem, né, que o curso Educação à Distância, ele não é fácil, ele não nasce
com um propósito de permitir com que os estudantes recebam certificados sem conhecimento, não é esse o objetivo. De certo modo, ele tem algumas facilidades que permitem com que o estudante escolha o seu melhor horário para produzir, mas que, por um outro lado, ele tem um perfil diferente daquele estudante do ensino regular presencial, porque à medida que ele não tem, ou na medida que ele tem uma dúvida, ele deve utilizar uma ferramenta mediática para fazer um questionamento, e que em alguns momentos o professor vai estar ausente e poderá demorar para... Desculpa, pessoal, tem alguém que ergueu a mão, queira falar? Ô, professor, desculpa, é porque tem um pessoal aqui no grupo falando que está na fila de espera para o senhor aprovar. Desculpa interromper a sua fala. Não, pessoal, 22 pessoas. Eu vou pedir para que vocês façam, que me monitore para mim, que eu começo a falar aqui, eu não consigo visualizar, tá? Eu peço para que vocês contribuam comigo, tá bem? Tá, eu até acionei perfeito. o áudio, eu adicionei aqui para que ele me metisse um alerta aqui, mas ele não sei, eu não escutei, tá? Obrigado, pessoal. Eu peço então que vocês monitorem aí para mim, tá? Perfeito. Então, pessoal, eu dizia assim, ó, que nos cursos de especializações, né, também na modalidade à distância, ele é superior do que ensino regular presencial. Aumentou as matrículas, aumentou, tá? E há uma preocupação nossa, porque existe cursos, e aí não é o nosso momento aqui de avaliar se é bom ou ruim, mas que a gente tem que ter cuidado, porque eu não acredito em cursos com qualidade que não utilize tecnologias. Ambiente virtual do ensino-aprendizagem, seja qualquer um deles, Teleduc, eu sei que tem alunos aí da Unicamp, que lá foi um dos primeiros desenvolvedores dos ambientes virtuais de aprendizagem, o Teleduc, mas o Moodle, o AulaNet, o Topcross, qualquer um dos exemplos de ambiente virtual de ensino-aprendizagem, eles são úteis, desde que bem utilizado, tá? Então, para nós, é uma satisfação, né, tê-los vocês aqui. Nós mostramos o plano de ensino, pessoal. Vocês observam que a gente colocou ali assim, ó, uma análise de que tempo, o tempo professor, que vocês... Oi. Professor Alex? Oi. Você está apresentando... Aqui é Paulo Henrique, tá? Oi, você está apresentando outra tela? Oi, Paulo, desculpa, tu pode questionar. Você está apresentando outra tela? Funcionário é aquele supermercado ali, funciona, não tem aqui. Pô, tem funcionário mais ali, só tá no supermercado, hein? O pessoal tem uma fala aí. Acho que eu tenho esse mercado ali. Gente, quero que eu tenha promoção. Eu vou pedir para que vocês desliguem os microfones, pessoal. Paulo, por gentileza, você... Pronto, é que se eu começar a explicar e a tela continuar na tela azul. Você mudou de tela? Não, vou mudar agora. Ah, tudo bem. Se eu começar a falar, começar a apontar, achei estranho. Pronto. Sim. Ok, apareceu. Obrigado. Tá ok. Tá, o tamanho está satisfatório? Sim. Tá ok. Sim, ok. Ó, então, assim, ó, pessoal, então, falando sobre a nossa disciplina, tá? Ambiente ou ambientação ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Então, existem inúmeros ambientes virtuais de ensino-aprendizagem e eu dizia que o válido é utilizar esse ambiente como uma ferramenta mediática. Utilizar um ambiente como um repositório digital nos parece que está bem próximo do ensino regular presencial, e esse não é o foco, tá? Vocês estão escutando bem, pessoal? Sim, tá normal. Sim, perfeitamente. Sim. Normal. Estão chegando gente aqui, eu vou aceitando, por isso que às vezes eu dou uma parada, tá? Então, assim, ó, na nossa disciplina, a gente pretende fazer 2 avaliações, conforme eu coloquei no plano de ensino, lembram? E quando eu fiz uma distribuição
da carga horária, já que a nossa disciplina é para ser trabalhada, executada só no mês de abril, a gente dividiu o conteúdo programático em 2 tópicos principais, esse que a gente vai abordar hoje, no dia de hoje, e um outro sobre educação à distância. Esses 2 ciclos, 2 módulos que nós vamos trabalhar, nós vamos envolver 2 atividades avaliativas. Pensa em fazer um trabalho ou uma prova, mas a ideia é que ele tenha um tempo para que vocês consigam desenvolver. E aí eu penso que vocês têm que ser pontual na entrega do trabalho. Nós temos uma orientação na nossa formação, a gente discutiu assim, ó, dá para deixar um tempo elástico para desenvolver as atividades. No entanto, tem um tempo limite para entrega de notas. Quando passa esse tempo, o professor deve descontar uma pontuação, tá? Até em respeito àqueles que estão sendo pontual na entrega de trabalho. Tá? Então é dessa forma, pessoal. Eu acredito que na semana que vem já estou disponibilizando uma ou as 2 atividades. Semana que vem já vou disponibilizar o 2º ciclo, vou marcar um outro encontro com vocês. Estou muito contente que agora vamos fechar em 86 que estão participando desse encontro síncrono, e isso vai nos estimular, né, para com que a gente então marque um outro encontro síncrono. Bom, mas pessoal, o que é o ambiente virtual de ensino-aprendizagem? Vocês devem ter visto um termo há anos atrás, eu vou chutar de 3 a 5 anos atrás, que se usava o termo AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Hoje, e aí vejam bem, na minha tese, em 2017, 2018, eu já escrevia Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem, por ter entendido que quando há uma aprendizagem é porque existe o ensino. Então, a aprendizagem está atrelado ao ensino. Então, quando se fala em AVA, nos parece que faltava o ensino. E ter aprendizado sem ensino, apesar de ser possível, nos parece que o mais correto seria, então, um ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Então, se vocês forem observar nos profissionais que usam essa plataforma, hoje se chama, então, Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Quais são as características principais de um AVA? Quais são os exemplos de AVA? As potencialidades, até que ponto ela é útil para potencializar em termos pedagógicos? E depois vou falar sobre o Moodle. Então, esse é o nosso propósito da nossa aula de hoje, tá? Bom, eu fiz em esquema, pessoal, em mapas, pode ser que isso aí tenha facilitado para vocês, esse é o objetivo, para não se tornar tão cansativo, né? Eu vou colocar lá só texto e conteúdo e pedir para vocês lerem. Nos parece que assim a gente vai conseguir entender assim uma ideia do que vem a ser então esse ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Bom, esse ambiente, o AVA, o Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem, ele tem sido utilizado não só nos cursos à distância. É bem verdade que ele foi potencializado no ensino híbrido, ou é bastante utilizado a partir do período pandêmico, também no ensino presencial. Vamos lá. Estou falando eu da primeira pessoa, dizer que um curso, para ter qualidade, deve utilizar um ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Sim, na minha visão, sim. Eu sei que tem alguns cursos que utilizam ainda o livro, os estudantes se matriculam, vão lá no polo, buscam um livro, estudam, fazem uma prova e entregam a prova e recebem o certificado. Isso aí nos parece lá na década de 60, lá quando começou os cursos à distância aqui no Brasil. Passou depois lá a Fundação Roberto Marinho, que potencializou bastante com recursos de audiovisuais. E nos dias atuais, nós estamos trabalhando com essa possibilidade da webconferência, de transmissão de vídeo, e poder enviar uma imagem e receber, assim como também o áudio. Então, hoje, utilizar um ambiente virtual de ensino-aprendizagem como uma ferramenta mediadora nos parece que possibilita uma melhor aprendizagem por ter ferramentas de comunicação entre aluno-aluno, aluno-professor, aluno-tutor, tutor-professor, e essa combinação vai facilitar o processo de aprendizagem. Olha, no ensino regular,
As universidades, os institutos federais também estão utilizando essa plataforma. Seja o Siga, seja o AulaNet, seja o Topcross, seja o Aristóteles, seja o Moodle, eles também estão aderindo como uma ferramenta mediadora. Para vocês terem uma ideia, aqui nos nossos cursos presenciais, todos os professores utilizam essa plataforma para postar o material e também possibilitando uma interação. Então, ele tem sido utilizado também em todas as modalidades de ensino. Mas o que é esse ambiente virtual? Então, o que ele permite? Permite integrar múltiplas mídias e recursos, que nós vamos discutir depois especificamente a do Moodle. Ele permite uma melhor organização por ciclos, por módulos, por unidades. Ele faz com que o estudante ele tenha uma possibilidade de visualizar e se enxergar do que fez e o que ainda não fez, do que produziu, além, é claro, de permitir a compreensão de se está tendo aprendizado ou não por parte do estudante. A gente pegou um conceito baseado no que Almeida ele define num conceito de AVA, e aqui a gente vai falar um pouco sobre algumas características do ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Quando fala na questão da sensibilidade, nós entendemos que ainda falta nos ambientes, né? Apesar de eu até ter feito uma busca sobre, num ponto de vista daqueles que precisam de uma maior acessibilidade, no exemplo do Moodle, por exemplo, a gente consegue mudar com algumas ferramentas, mas ainda não com as questões da interface, das cores dessa ferramenta, e o que isso, então, a gente define que a acessibilidade não está perfeita, apesar de reconhecer que houve uma melhoria e tem tido uma melhoria à medida das evoluções, das atualizações. Com a questão da interatividade, observamos também que existem inúmeras ferramentas que permitem com que o professor, com que o pesquisador, ele desenvolva inúmeras atividades diferentes entre si. Eu posso procurar fazer uma palavra-chave, um questionário. Então, eu tenho possibilidades de mudança. Eu também consigo fazer um gerenciamento por ciclos, por tópicos, por assuntos. Consigo personalizar, padronizar uma forma de trabalho e, além de tudo, consigo identificar ou monitorar pelo acesso qualitativo do uso da plataforma e pela produção qualitativa, ou não só quantitativa, né? Então, isso, os ambientes virtuais permitem com que a gente tenha esse controle. Nesse caso, eu provoquei vocês com um exercício. Acessibilidade, interatividade, gerenciamento de conteúdo, personalização, monitoramento do aprendizado. E o que vocês se arriscam? Como fica essa numeração? Como fica essa sequência de números? Vocês fizeram esse exercício? Vamos fazer agora? Como fica a numeração aqui, pessoal? Como ficou a numeração? A minha numeração, No caso, professor? a primeira acredito que seja 5. Tá, A 5. primeira é 5. 4. Isso. 5, 4. Qual seria a 2? 2, 5, 4, 2. 1 1 e 3. e 3. Então, 5, 4, 2, 1, 3. Vamos lá. 5, 4, 2, 1, 3. Isso? Tá, então no primeiro teste já passamos, né? Vamos lá. O ambiente virtual de ensino-aprendizagem, tá? E em muitos momentos eu vou fazer menções a vocês, né? Porque como eu li quem são vocês, então alguns exemplos eu vou citar. Está aí o estudante que está estudando lá na Unicamp.
Pelo jeito não. Ó, eu cito porque a Unicamp foi a primeira universidade do Brasil, né, a Universidade de Campinas, a utilizar ambiente virtual como uma ferramenta mediadora no processo de construção do conhecimento, ainda na modalidade presencial, que foi com o Teleduc. Então, esse Teleduc aqui. Eu trabalhei no Teleduc como aluno, como tutor e como professor formador. Então, em 2002, né, ainda quando aluno, né, da URGS, como eu citei para vocês, nós utilizávamos o Teleduc. Então, ele foi a primeira ferramenta mediadora. Hoje, nós falamos muito no Moodle, né? É o ambiente mais utilizado no mundo, né? Mas ele teve aqui agradecer também assim a participação dos desenvolvedores do Teleduc. Então aqui eu cito para vocês, pessoal, o Amadeus, Solar, o Roda, Teleduc, Nave, o Classroom, que é os mais recentes, né, da Google, o Siga, que é um ambiente que a gente utiliza aqui nos IFES e que em muitas universidades, e o Moodle, que é o mais utilizado no mundo. Eu poderia citar outros, né? Eu coloquei, tem o Aristóteles, desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará, e outros como o Chamilo e o Elias, que são código aberto, né? Da mesma forma como o Moodle, nós conseguimos baixar e mudar o nosso layout, tá? Bom, o que difere? Qual é a funcionalidade do Moodle ou dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem nas modalidades da educação à distância, ensino híbrido e ensino presencial? Então, na verdade, na educação à distância, eu utilizo o Moodle ou um outro exemplo de ambiente virtual de ensino-aprendizagem, que aqui nos IFES a gente usa também o Siga, como uma ferramenta mediadora. Agora, é muito importante que, ao utilizar esses ambientes virtuais, é que tenha interação. Se eu criar um fórum, eu preciso construir um assunto, de certo modo, participar ativamente das respostas de vocês. Senão, ele passa a ser um repositório digital. E os ambientes virtuais não têm esse propósito. Como uma palavra-chave, nós podemos definir: é um ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Então, eu preciso usar ferramentas que permitam essa interação. No ensino presencial, o ensino híbrido, eu posso utilizar para postar material de apoio, aquilo que eu estou desenvolvendo na minha prática frente aos estudantes, eu vou disponibilizar nessa plataforma para que os estudantes possam se servir e, na dúvida, contextualizar. Então, são focos diferentes e ali eu faço, então, algumas comparações e a importância da forma de como eu uso. Vamos lá. Eu posso fazer avaliações em todas as modalidades utilizando um ambiente virtual de ensino-aprendizagem? Sim. É normal que no ensino presencial eu faça uma prova física, mas eu também poderia fazer uma prova pelo ambiente virtual, fazer com que eu disponibilize as informações, vou lá no site, bloqueie os sites de busca, que faz com que ele só consiga acessar o ambiente virtual que eu estou utilizando, seja Moodle ou Siga, e ele faça uma prova e automaticamente o Siga ou o ambiente virtual dá a resposta. Aqui não tem sido assim a nossa prática. Nós, normalmente, os trabalhos a gente exige que seja entregue como um arquivo no ambiente virtual, mas a prova ainda está sendo física, diferentemente do ensino híbrido e também na educação à distância, que a gente dá uma ênfase maior na utilização dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, também nas avaliações. Bom, mas como fica essa mediação? Qual é o propósito dessa mediação? Bom, eu devo utilizar, então, essa ferramenta para fazer uma comunicação entre todos os atores envolvidos no processo. E quem são os atores envolvidos no processo? Discentes, docentes, tutor presencial, tutor à distância, se for o caso, os coordenadores,
ou seja, todos aqueles envolvidos no curso. De que forma, o que eu vou analisar para ter uma qualidade no meu trabalho? E sim, somente a qualidade no ambiente virtual de ensino-aprendizagem? Vamos lá. Adianta eu usar o melhor ambiente virtual de ensino-aprendizagem se eu não souber utilizar as ferramentas? É melhor, então, eu utilizar um ambiente, mas que, de certo modo, haja uma interação entre professor-tutor, entre professor e estudante, entre estudante e tutor e entre estudante e estudante. Se eu consigo fazer esse fechamento e que haja uma interação entre todos os atores, faz com que, então, eu tenha um ambiente válido. Agora, eu utilizar o Moodle, é o ambiente virtual de ensino-aprendizagem mais completo no mundo, mais utilizado no mundo. Mas se eu não souber utilizar suas ferramentas, ou eu não dar vozes aos estudantes, não permitir uma interação, então não vai adiantar. Aí é melhor a gente pensar até no ensino tradicional, né? Então, analisar o conteúdo, a tecnologia física, porque eu também preciso ter, né? Também não adianta eu estar falando sobre ambiente virtual de ensino-aprendizagem se eu vou identificar que o estudante lá do Acre não tem computador, não tem acesso à informação. Inclusive, nós não temos um aluno do Acre. É uma pena, né? Então, não adianta. Se nós não darmos condições de tecnologia, de acesso à informação, nós não vamos achar que vai ter qualidade por estarmos utilizando as tecnologias de ponta. Tá? Quando fala do papel do mediador pedagógico no ambiente virtual de aprendizagem, nós temos que ter uma preocupação, e aí eu citei o Paulo Freire, na educação bancária, quando ele diz assim, depósito de conhecimento. Se eu bordar o Moodle de informações, e aí vamos pensar na nossa prática da nossa disciplina. Nós definimos assim, um primeiro ciclo, vamos falar sobre o plano de ensino. Eu também não estou dizendo que eu estruturei corretamente, mas nós estamos discutindo. Então, nós temos um momento assim, de avisos, nós temos um momento, num primeiro ciclo, de discussão do primeiro ciclo. Eu computei que aproximadamente vocês levariam um tempo de 1 hora para fazer esse levantamento entre se está bom ou melhorar, e ali foi muito bom a participação de vocês. Estamos levando em consideração que é para avisar os encontros síncronos com antecedência. Estamos levando em consideração o pedido também feito por vocês na questão de gravar as aulas e disponibilizar lá na plataforma. Então, todos os ajustes foi possível porque a gente tem que dar voz a todos os atores, né? Agora, vejam bem, se a gente jogasse as informações tudo num ciclo e eu mandasse todos os artigos assim, leiam todos esses artigos aqui e sequer explicasse uma síntese e os objetivos do que eu gostaria e por que estou pedindo isso, seria o que Paulo Freire chama de depósito de informações. Só colocar informações. E sequer criasse espaço para com que vocês fizessem uma reflexão e um questionamento. Então, de certo modo, nós temos que utilizar o ambiente virtual de ensino-aprendizagem como uma ferramenta mediática que dê condições de estimular o estudante a pensar e a repensar sobre aqueles valores, aqueles saberes, promover uma interação de forma que todos aprendem, todos ensinam, e, de certo modo, orientar para um melhor caminho. Vou trabalhar hoje aqui ambiente virtual de ensino-aprendizagem naquele ciclo. Num próximo ciclo será a educação à distância. E aí a gente consegue mapear quais são os nossos objetivos. E também fazer uso da ferramenta de acompanhamento quantitativo e qualitativo. Hoje, se vocês me perguntam, eu tenho um controle de quantos acessos vocês têm na minha disciplina. Inclusive, como eu também gosto, acho que até demasiadamente, trabalhar com números, sou apaixonado por números, eu faço
um controle de acessos diário de quantos acessaram por dia, quantos já fizeram o download da minha ferramenta. Então, essa avaliação quantitativa não quer dizer que vai ter aprendizado. Serve para mim identificar se eu preciso melhorar, mudar ou, de certo modo, trabalhar de uma forma diferente, porque se não está tendo interação, eu abro um fórum, chamo vocês para identificar quem são vocês, para que vocês se apresentem, para que os colegas consigam visualizar. Mas se eu também não me apresentar, e também se eu não ler, me parece que hoje, nesse momento, assim, que alguns exemplos que eu vou dar e que eu vou mencionar a vocês, porque eu li o que vocês escreveram, vai fazer com que a gente tenha, assim, também um grau maior de confiança. Nas questões ou nas avaliações qualitativas, é em cima de, no mínimo, 2 instrumentos avaliativos que o PPC condena a utilizar. Eu preciso mostrar ou criar duas formas de avaliar. Então a gente opta assim, vou fazer uma prova, vou fazer um trabalho, o que nos parece às vezes não é muito, porque se está tendo uma participação, isso vale muito mais, né? Hoje nós estamos aqui oscilando entre 82 a 86 participantes. Para 153, está um número mediano. Espero que no próximo encontro a gente tenha um maior número. Né? Mas, de certo modo, são também essas possibilidades da gente reaprender utilizando aqui essas ferramentas, né, mediáticas, que é o que eu acredito que dá qualidade no ensino à distância. Bom, mas vamos lá. Que estratégias de mediação eu posso utilizar com o ambiente virtual de ensino-aprendizagem? Para que essas informações sejam eficazes, eu preciso estimular a interação. E é por isso, pessoal, que hoje eu posso usar o Moodle ou posso usar qualquer uma outra ferramenta. Se não tiver interação, eu vou utilizar o ambiente virtual apenas como um repositório digital, onde vocês vão lá acessar informações e não haverá uma interação. Eu já aproveito para responder a colega hoje de tarde que me pediu a respeito da biblioteca. Aí respondi lá pelo fórum. Vocês têm a biblioteca, vocês conseguem acessar. Eu lá na página lá do IFAR, existe um link biblioteca e vocês conseguem buscar com as matrículas de vocês todos os livros digitais, tá? Então hoje a colega nos questionou isso. Bom, preciso dar o feedback para vocês sempre. E aí, vejam bem, pessoal, pelo regulamento, nós temos 48 horas para dar o retorno para vocês, tá? Eu tenho um hábito de acessar a plataforma todos os dias, inclusive sábado e domingo. Essa semana também fiz uso, né, e respondi. Mas pode ser que num sábado, num domingo eu não acesse, então me mandaram mensagem na sexta, eu vou responder na segunda. Eu já aproveitando dizer que sim, que todas as quartas de manhã, das 9h30 às 11h30, eu vou ficar online. Aí eu posso tirar dúvidas de vocês lá pela plataforma, tá? Mas vou ficar online, tá? Vocês têm dúvida, podem me questionar. Ou senão, podemos usar da mesma forma. Me mandam mensagem que vou responder para vocês, tá? Também assim, a questão de diversificar os recursos didáticos e também monitorar ou seja, de forma qualitativa e quantitativa, mas não apenas para punir, para identificar, mas aquele lá acessou só 5 vezes minha página, aquele lá acessou só 5 vezes, baixou só 2 vezes um artigo. De certo modo, se ele está participando dos encontros síncronos, se ele está fazendo uma participação dele, está valendo, né? Bom, agora aqui, pessoal, quando fala então sobre mediação pedagógica, em termos de estratégica de mediação no AVA, vamos fazer esse exercício aqui. Que sequência fica? Estímulo à interação, os feedback contínuo e personalizado, diversificação dos recursos didáticos e monitoramento e acompanhamento do aluno. Como fica essa numeração? Interação.
Acho que o último é 3. Então, lá em cima. O Não, último é o 3? o último. Tá, O tá último, ok. Eu acho O que o último é 3. Tá. O penúltimo é 2. Tá. Agora confundiu. Não é fácil, né, esse exercício assim, porque. Mas vamos lá que nós conseguimos. Eu acho que eu confundi. O segundo acho que é 2. Enfim. Tá, o Não segundo é sei. 2. Aí o penúltimo lá é 1, que é estímulo à interação. E o primeiro é 3. Então fica 3, 2, 1 no 3. Tá, 3, 2, 1. Oi? Você colocou aí 4, 2, 1, 3. O primeiro seria 4, né? Acredito. Vamos bater o martelo? O primeiro é 4. 4, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 3. Vamos lá ver. 4, 2, 1, 3. Olha lá. 4, 2, 1, 3. Certo. Acertamos. Vamos lá para a próxima. Bom, desafios da mediação pedagógica no ambiente virtual. Às vezes, é claro que são inúmeros os motivos que fazem com que os estudantes não participem da utilização do ambiente virtual, né? Os motivos são inúmeros, né? Mas assim, ó, acho que talvez um dos que eu não coloquei aqui e que pode ser possível, não é o caso de vocês. Eu sinto vocês assim, ó, desde da aula inaugural que eu participei, vocês são bastante participativos, né? Até pelo currículo e pelo objetivo de vocês, eu acho que é válido. Mas muitos pensam que educação à distância é uma forma de receber um certificado muito fácil. Ainda existe esse pensamento. E quando cursa, a gente consegue identificar que não é isso, porque ele requer bastante leituras, bastante atividades, bastante envolvimento, né? Mas, enfim, falta de engajamento dos estudantes, esse é um dos motivos, né? Faz com que eu não esteja motivado. Falta de proximidade do educador e educando. Nos parece que as ferramentas mediáticas, elas foram desenvolvidas para nos aproximar, para fazer com que essas ferramentas permitam que o irreal fique bem próximo do real. Ou seja, o virtual, que é essa educação à distância, ao utilizar as tecnologias, nos parece bem próximo do real, daquele contato físico. Então, esse é também um dos objetivos. Agora, se nós não criarmos formas, como, por exemplo, pelas aulas síncronas, por esse nosso encontro, fórum ou outras ferramentas de interação, nós estamos aí nos afastando entre os atores do processo de aprendizagem. Então, isso também é um dos fatores assim desafiadores que a gente deve vencer. Além, é claro, da dificuldade técnica e de acesso. Claro que nós estamos aqui com um grupo em que todos estão tendo acesso, estão participando, mas se não tem acesso, fica difícil. Mas agora esse exercício aqui, pessoal, né? Quanto os prováveis desafios da mediação pedagógica no AVA. Como fica essa sequência aqui? Precisamos acertar. Três, um, 2. Concordam?
Vamos lá. 3, 1, 2, né? Então, fechou. Ó, hoje nós tirávamos 10 na prova, né? Acertamos as 3 questões, 3 exercícios. Bom, agora, pessoal, nós vamos utilizar no Moodle, tá? E agora aqui eu dei um print, né, no Moodle, e isso quando vocês forem os multiplicadores e utilizarem essa ferramenta, vocês vão identificar que são diferentes versões que tem o Moodle, né? O Moodle tem várias versões, mas aqui está algumas das ferramentas que nós vamos utilizar no nosso ambiente. Para vocês utilizar essa aqui é quando vocês quando forem professores, né? Mas enfim, o Moodle ele tem a função das atividades dos recursos. Vocês observam que aqui, ó, nós temos todos, aqui temos as atividades, aqui os recursos, tá? Aqui nós podemos ativar, daí entramos no Moodle. Ó, observem que aqui, vocês estão identificando onde é que eu estou tocando aqui no cursor, né? Eu ativo a edição. Com isso, eu consigo trabalhar com as ferramentas. Tarefa. O que é a função tarefa? Quando eu peço, por exemplo, faça uma dissertação sobre ambiente virtual do ensino-aprendizagem. E aí vocês vão entregar com um artigo único. Então, eu vou marcar uma tarefa. Como faz para marcar, para fazer essa atividade? Ó, eu estou colocando vocês como vocês vão ser professores usando o Moodle. Entenderam a proposta, né? Então, para vocês serem professores e para utilizar essas ferramentas aqui, vocês vão ter um cadastro como professor. Então, se vocês querem fazer para os alunos uma atividade como tarefa, significa que vocês querem que um estudante faça uma atividade e que poste lá no Moodle. O nome dessa atividade é tarefa. Como faz isso? Aí eu coloquei as atividades aqui do lado. Uma outra ferramenta é o chat. Ele não é utilizado para muitas pessoas, mas com turma de 30 alunos eu já utilizei. Então a gente faz uma interação, né? Como se fosse um chat aí de qualquer uma outra plataforma, né? Então, de tempo real. O bom é que quando a gente faz um chat, também tem a possibilidade de gravar. Alguém que perdeu, ele consegue acessar também em outra possibilidade. O estranho, pessoal, fora do assunto, é que uns entram na sala, tá, sem a liberação, tá? E outros eu tenho que dar um clique aqui para entrar na sala. Estranho. Mas tudo bem. De repente alguém utilizou também o e-mail institucional. Você já tem e-mail institucional? Eu não. Não? Professor, Oi. nós não estamos tendo acesso ao SIGA. Tá. O SIGA não tem acesso ainda, tudo bem. Mas vocês podem ter e-mail institucional. Tá? A gente ainda não tem. Tá. Eu não tenho também, não. Tá, obrigado, tá, Ana e Rosane. Bom, eu acredito... Oi, Ana? E o pessoal que, para entrar, quando ele pede a matrícula, a gente não tem, então a gente está entrando como convidado. Por isso que alguns pedem para ter liberação para entrar na sala e outros não. Tá, ok. É a primeira vez que eu atuo como professor utilizando essa plataforma aqui. Já fiz vários cursos, todas as reuniões agora dos institutos federais são por essa plataforma, mas eu não fico como mediador, fico como ouvinte, né? E antes usava... James, por favor. Oi, boa noite a todos. Professor, geralmente eu entro direto pelo GovBR. Perfeito. Quem tem conta no GovBR, aí já estamos vinculados pelos institutos federais. Aí fica fácil. Eu acho que vai direto. É apenas uma dica. De fato. Pois não, eu não entrei com nada. Só botei meu Gmail, vai para o GovBR, pede a senha, ele pede, no caso, em 2 etapas, né? Ele faz o check-out e manda para você ser você mesmo e habilita o curso aí. Eu acho que é uma das formas
que o senhor também está vendo o pessoal entrar, isso é uma das formas que eu acho que dá para entrar direto. Quem tem GovBR, é só se cadastrar lá e já ajuda muito. Eu mesmo não lembro de senha, não lembro de nada, mas pelo GovBR é como se fosse a digital, né? Já vou direto. Tá, obrigado. Perfeito, James. Muito obrigado pela contribuição, de fato. Porque isso aí às vezes atrapalha, né? A gente está conversando aqui, está entrando... É como se fosse um entra e sai de uma sala de aula presencial, né? Isso aí atrapalha, né? Eu vou jogar essas informações, o ocorrido lá para a coordenação, porque eu peguei o e-mail de vocês e mandei o convite também para o e-mail, né? Pensando que se vocês entrassem pelo e-mail da Google ali, também desce, né? Mas, claro, o Gov, eu acredito que, como o James comentou, acho que é bem possível, né? Mas a gente vai achar solução, pelo menos, para o próximo encontro. Assim eu espero, tá? Bom, escolha. Vocês vão utilizar essa ferramenta escolha quando vocês querem desenvolver uma atividade de múltipla escolha. Então, vocês podem fazer sim ou não, ou outras alternativas. Como faz isso? Daí também coloquei aqui do lado. Também o fórum, que existem várias possibilidades de criar fóruns, perguntas e respostas, assuntos em geral, né? Então, vocês têm essas possibilidades e aqui, então, está o caminho, tá, de como fazer isso aqui do lado. Também o glossário, que é uma possibilidade de vocês desenvolver uma lista de definições, a exemplo de um dicionário, né? Criar um dicionário, por exemplo, a letra A, quais palavras e o que significa cada uma delas. Então, eu consigo fazer esse dicionário, que é o glossário, que a gente chama lá no Moodle. Aqui, pesquisa de avaliação externa, né, que é um instrumento de pesquisa validados que tem sido muito útil nas avaliações para estimular os ambientes online. Tá? Eu mostro também para vocês assim, o questionário, também essa ferramenta aqui nas provas, ela é bastante utilizada, né, porque permite configurar que esse questionário com questões de vários tipos, seja de múltiplas escolhas, verdadeiras ou falsas, também aqui no lado direito, da mesma forma, ativa a edição, adiciona uma atividade ou recurso, opta pela ferramenta questionário, define então a duração, o período, se vai ser atribuído uma nota, define o layout e o comportamento da questão. Então, você observa que tudo tem na mesma lógica, tem o que significa cada ferramenta e do lado direito tem o caminho de como produzir. Na verdade, eu dei o print, né, lá da página, né, de vocês, lá do Moodle e fui colando aqui. O Wiki, né, então, é compartilhar documentos de forma colaborativa, exemplo do Google Docs, né, a gente consegue, então, contribuir simultaneamente utilizando o Wiki. Quando se fala em recurso, esse área de texto e mídia, vocês observam aqui, esse é uma ferramenta da nova versão do Moodle. Antigamente ele utilizava um outro nome que na verdade a gente chamava de rótulo, que é para fazer rótulo, é como se fosse um título. Eu utilizo bastante isso aí lá na minha prática. Então, arquivos, a gente define aqui. Bom, aqui, área de texto de mídia, né, permite que um texto e imagem possa ser inserido num momento de links. Então, eu utilizo como eu quero colocar um título. Por exemplo, material obrigatório à leitura, ou material de apoio complementar. Então, quando eu coloco esses títulos, eu uso área de texto e mídia, porque ele permite que eu faça uma quebra dentro de um ciclo. Me parece ficar melhor organizado. Eu estou no módulo 1, na unidade 1, falando lá sobre ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Então, se eu fosse puxar um assunto e colocar no módulo 2, para mim, eu entendo não ficar bom, porque eu ainda estou dentro do módulo 1. Então, por isso que eu estruturei daquela forma, né, para vocês, porque vocês conseguem identificar basicamente o que eu imaginei, o tempo que vocês vão levar de estudo, por exemplo, 9 horas, para fazer aquelas leituras dessas 2 horas que a gente envolveria para fazer a leitura desse texto explicativo que eu chamei. Depois chamei de material de apoio com os artigos que são pertinentes à leitura e depois leitura complementar. Isso tudo está no mesmo ciclo. Para diferenciar esses tópicos, eu usei então esse área de texto e mídia. Me parece que fica melhor do que em relação se eu fosse colocar
numa outra unidade, sendo que é na mesma unidade. Por favor, Paulo Henrique. Pronto, é só falando, tipo assim, agora já falou tempo, nem horas, né? Tantas horas para tal atividade. A liberação das atividades, por exemplo, a gente trabalha o dia todo, né? Se eu libero de manhã, eu só tenho 9 horas para fazer, ou eu tenho um tempo adicional, por exemplo, quando eu chegar à noite em casa? Não ficou claro assim, sabe? Desculpa, Paulo, a tua dúvida, PH, esse tempo de 9 horas é um tempo que eu imagino que vocês vão levar para efetuar aquela leitura. E essas 9 horas, tá, é um tempo que eu projetei. A minha disciplina, ela tem 15 horas, correto? Correto. Então, ó, eu imagino que vocês vão levaram 1 hora para ler o plano de ensino e contribuir, assim como também para colocar lá quem são vocês, quem sou eu. Então, naquela atividade, vou chamar de atividade, eu imagino que vocês usaram 1 hora. 9 horas é o tempo que a gente tem de aula síncrono ou síncrona, que a gente está tendo agora aqui, que está computando, e mais aqueles artigos que vocês devem ler, que eu disponibilizei para vocês. Agora, como e quando vocês vão ler é a critério de vocês. Por exemplo, no teu caso, assim, vamos dizer, tu estava dizendo que trabalha de dia, né? Sim. E só à noite. Vamos imaginar assim, eu tô lá na segunda, lá tô legal. Antes do teu time jogar futebol, vou fazer uma leitura. Vou ler lá 30 minutos, 1 hora. Beleza, né? Aí o teu time perdeu, aí tu não vai ler, tu tá de cara, né? Então, eu pensei que fosse o tempo que a atividade estaria disponibilizada, mas não, né? É para contabilizar a hora da disciplina, não é isso? Para contabilizar. Eu optei por fazer isso aí para que vocês tenham assim, ó, um parâmetro pensando assim, ó, aonde eu estou, em que situação eu estou na minha disciplina. Ó, nós estamos mais para o fim do que para o início. Porque se vocês forem observar, a gente tem 9 horas nesse conteúdo, mais a primeira hora do plano e da apresentação pessoal de vocês dá 10. Nós temos, eu imagino que eu vou destinar 2 ou 3 horas para vocês fazer a prova e a atividade. E vai faltar 2 ou 3 horas, né? E aí eu estou fechando, sobre os conceitos de ambiente, educação à distância, que é o último tópico que precisa para nós, entendeu? Então, a ideia de eu colocar a quantidade de horas destinados para aquelas unidades ou para aquelas unidades foi fazer com que vocês entendam assim, puxa, tá terminando minha disciplina, tá? E aí o detalhe, vou aproveitar o que o Paulo Henrique questionou, dizer assim, ó, que a gente, na semana que vem eu já quero disponibilizar uma atividade, porque na semana que vem nós vamos estar assim, na semana do dia, vamos dizer que do dia 14 ali, próxima segunda-feira, correto? E aí vocês vão ter tempo, assim, vou dar em torno de uns 10 dias para vocês fazerem as atividades. Aí, só que eu já coloquei lá no plano que eu preciso finalizar as avaliações, as notas, naquela data que eu coloquei lá no plano, porque a nossa disciplina é só 1 mês. Então eu vou abrir espaço, mas isso aí tudo eu vou informar vocês por e-mail e pela plataforma. Até eu questiono vocês assim, ó. Deixa eu perguntar. Vocês recebem... Eu vi que muitos ainda não acessou a minha disciplina. Como eu disse para vocês, eu vejo uma análise quantitativa. Então, tem gente que ainda provavelmente não estão aqui, tá? Mas não acessou ainda a minha plataforma. E aí, o meu questionamento é, vocês recebem as minhas informações lá pelo Moodle, ou pelas mensagens que eu mando pelo Moodle, ou por e-mail? Eu procurei errar pelo exagero, porque se vocês observarem, eu mandei pelos 3. Coloquei um aviso lá na plataforma, mandei mensagem lá pelo Moodle e ainda mandei para o endereço eletrônico de vocês pessoal. Então, e isso aí eu mandei, e ainda hoje eu fiz o reforço. Então, meu questionamento é, como que vocês acessaram? Vocês preferem que eu continue mandando dessa forma ou eu só colocar na plataforma tá de boa? Permanecer dessa forma. Ficou ótimo. Eu vejo no celular aí já sabe que tem alguma coisa. Tá. Não, então tá. Porque Pode assim, ó. assim, professor. Tá. Obrigado pelo retorno. Porque assim, ó, a ideia é que eu erre pelo exagero, né?
Porque quando eu postar atividade ou quando eu postar material, vocês não se preocupem, porque eu vou avisar vocês. Ó, mandei material, está na plataforma, tá? Por favor, Jonatas. Ergueu a mão, Jonatas. Tá, não estão te escutando, Jonatas. Tá, a gente segue aqui, qualquer coisa, Jonatas, é só chamar, que a gente não escutou, tá? Bom, ainda de atividades, pessoal, e aí vejam bem, vou reforçar. Vocês, como professor, vocês utilizar essa plataforma na empresa de vocês, identifiquei que muitos de vocês são empreendedores, então, querem utilizar essa plataforma, então, como empreendedor, vocês, então, podem utilizar aqui o arquivo. Então, essa ferramenta, quando vocês querem receber um arquivo, também vocês podem utilizar o conteúdo do pacote IMS, que permite uma importação e integração de materiais educativos padronizados, ou seja, ele se encaixa nessa plataforma. Vocês podem anexar um livro, um e-book, uma página, uma URL e uma pasta. Uma pasta significa que vocês podem colocar assim vários arquivos dentro de uma mesma pasta, tá? Então, ao invés de estar adicionando um por um, para não ficar aquela fileira lá na plataforma de vocês, vocês colocam 10 arquivos dentro de uma pasta, fica melhor organizado, tá? Aí depois aqui a gente coloca na URL, né, que permite que o professor disponibilize um link. Isso aí eu fiz também a exemplo da plataforma de vocês, tá? Então aqui tá as referências que eu disponibilizei para vocês. Por favor, Jonatas. Professor, tá me escutando agora? Agora sim, Jonatas. Tá, foi um probleminha no microfone aqui. Eu vi que tem um gráfico ali que o senhor colocou ali na plataforma ali, e a gente, de acordo com como vai realizando as atividades, ele vai completando, não é isso? Não, Jonas, eu não lembro disso. Lá na plataforma que eu coloquei. Isso, quando a gente entra no AVA ali, tem ali no início, deixa eu acompanhar aqui para dizer bem ali. E vamos em painel. Sim. A barra de progresso default, professor. Sim, claro. Aí vocês vão controlando ali o que vocês fizeram, né? Isso, daí eu realizei minha atividade e estava 100% concluído. E agora ele voltou para 17%. Tá, é que assim, ó, é que eu devo ter postado mais conteúdo depois que tu efetuou esses primeiros exercícios. Tá. Tá? Então, Entendido. mas assim, ó, não te preocupa com isso, porque nós vamos fazer 2 atividades e eu não postei nenhuma atividade ainda. Bueno, então. Tá? Mas assim, Sim, tu consegue visualizar essas interações. Tá? Sim. Tudo ok, pessoal? Ok. Sim. Ok. Pessoal, dúvidas até então? Ficaram com alguma dúvida? Não acredito que não, professor. Não, professor. Eu acredito que não. Pessoal, Como vai ficar assim, gravado, você vai disponibilizar lá, dá só pra gente pescar depois. Tá. Pessoal, a gente está passando do horário que a gente combinou. Então, assim, ó, vocês observam que eu disponibilizei um outro conteúdo para vocês, certo? É só um questionamento aqui. Nós podemos marcar um outro encontro síncrono para a próxima segunda-feira, esse mesmo horário. Não sei se fica bom para vocês, porque aí a gente concluiria o conteúdo e eu já poderia falar também sobre as avaliações. Fica bom para vocês? Para mim, ok. Pode sim, professor. Tá. Então a gente finaliza. Ó, chegou o Michael agora. A gente finaliza então a aula de hoje, pessoal. E aí eu vou marcar um novo encontro, tá? E comunico vocês, tá? Por e-mail, pela plataforma, pelo Moodle e mais pela mensagem. Tudo ok? Professor. Ok. Oi, Ana.
Lá consta que numa planilhinha que a coordenação liberou, que a nossa próxima encontro era dia 17. Perfeito, porque assim, ó, foi uma projeção que a coordenação fez, tá? E ela marcou no dia 17, tanto que eu antecipei para hoje, porque eu achei um tempo muito longo, né? Para mim, dia 17, vejam bem, para mim não teria problema, mas me parece assim, ó, que a gente já vai ter vencido todo o conteúdo, vai estar mais próximo das avaliações. Digo assim, Ana, ó, que as avaliações vai ser ali naquela semana do dia 21 até o dia 24. Então Tá? a gente segue o que o senhor postar. Pois eu acredito que seja mais aproveitável. É melhor ótimo. agora eu disponibilizar atividades, né, do que deixar vocês lá bem próximo da atividade, entendeu? Mas é uma questão ótimo, assim, obrigada. eu não teria problema com o dia 17. A coordenação ela deixa esse espaço para nós construirmos com vocês, né? E eu tenho aula presencial até 10 para as 9. Então, 9 horas eu consigo estar remoto. Mas também, assim, para mim, sem problema, podemos deixar para o 17, mas a minha preocupação foi essa, Ana, é ficar muito Não, tá próximo das certo. atividades. Era só para não ficar confuso, mas agora o senhor já esclareceu. Obrigada, professor. Eu vou alterar lá na agenda também. Tá ótimo, Tá? obrigada. Assim que eu marcar o encontro, eu aviso vocês e mudo lá na agenda. Perfeito, obrigada, professor. Tá? Rafael. Não, eu só ia falar que aquela agenda que tinha lá foi removido o Excel e foi colocar no Google Docs lá, assim, enfim, mas foi fechada. A gente não tem mais acesso, tem que pedir acesso agora. Vocês lá pela coordenação não conseguem... Não, ele tinha colocado um Excel lá, aí tu conseguia baixar e ver todas as datas, né? Mas depois eles removeram aquele Excel e colocaram só um link do Google lá, do Excel do Google lá, das planilhas do Google, mas tá fechado, a gente tem que pedir acesso, pelo menos eu não tenho acesso, né? Entendi, Rafael. Acredito que por causa dessas mudanças, que estava até por dia 17, daí eu marquei para hoje, claro que a coordenação sabe, mas assim, eu acredito que seja esse o motivo, tá? Mas eu também vou relatar a coordenação, tá, Rafael? Pessoal, mais alguém? Tá, então vou pausar a gravação, tá ok, pessoal?